Bem, meu povo, então vou dar continuidade à correção dos exercícios do livro 3, Química B, página 454 e 455, tá certo? Bem, o que a gente tem que saber aqui para resolver esses exercícios? A definição do que é unidade de massa atômica, tá? O que é a massa atômica, o que é a massa molecular e o que é o mol. Se você sabe o que é o mol, consequentemente você vai saber o que é a massa molar, tá? E partindo disso aí, saber reconhecer e trabalhar com fórmula molecular, fórmula mínima e fórmula percentual. Fórmula percentual indica o percentual em massa de cada componente, de cada átomo que constitui a molécula, tá? A fórmula mínima indica para nós a menor proporção de números inteiros de mol da fórmula molecular, beleza? E existe uma relação entre a fórmula mínima e a fórmula molecular. A fórmula molecular corresponde à fórmula mínima vezes um número inteiro, ok? Bom, então, com base nisso, vamos determinar agora, vamos resolver alguns exercícios. Vamos ver se a gente termina hoje, tá? Então, veja só, no exercício 3, nós temos o seguinte: a massa em gramas de uma mistura formada por 2 mols de moléculas de água, 2 mols de átomos de sódio e 6 vezes 2 elevado a 23 moléculas de glicose. Bom, deixa eu só comentar aqui. Primeiro, lembre-se que o mol é uma grandeza que expressa uma quantidade. E que quantidade é essa? 6,02 vezes 10 a 23. Toda vez que você vê esse númerozinho aqui, ó, já sabe, é uma quantidade, tá certo? E que essa quantidade, que é uma constante, que a gente chama de mol. Quando é que eu tenho esta quantidade de unidades? Toda vez que eu expresso a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas, tá? Então, no exercício 3, ele pede para a gente determinar a massa dessa mistura, tá? Ó, mistura formada por quem? Por 2 mols de moléculas de água, 2 mols de átomos de sódio e 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Só que 6,02 vezes 10 a 23 indica a quantidade de 1 mol, ou seja, em outras palavras, ele quer que a gente determine, não é, a mistura formada por 2 mols de água, 2 mols de sódio e 1 mol de moléculas de glicose. Tá? Professor, Oi, eu não sei se o senhor lembra, mas o senhor já fez as páginas 454 e 455, viu? eu resolvi esses exercícios aqui. Resolveu. Bom, Até o número 8, que está aqui no meu como resolvido já. bom, eu fiquei na dúvida aqui agora, porque quando fica resolvido, eu deixo assim, ó. Entendeu? Eu enviei para vocês o arquivo, mas eu lembro que eu parei aqui no exercício 3, tá? Entendeu? Sim? Aí, ok? Por exemplo, qual é a resposta que você tem aí no exercício 3? É 180. No exercício 3, não tem Sim. alternativa 180, ó, tá vendo? Não, no 3 é 262. Pronto. Tá? Então, até onde eu vi aqui na nossa aula, eu tinha resolvido até o exercício. Pronto. Mas vamos só terminar isso aqui, tá legal? Eu lembro aqui, ó, aqui vai ser rápido, tá bom? Queira que não queira, já aproveita para ser o quê? Revisão para a prova, tá legal? Caso eu já tenha feito. Viu? Então aqui, que na aula que eu postei, que eu verifiquei aqui agora, sabe? Só foi até aqui. Mas tudo bem, vamos para frente. Tá? Qualquer coisa aí vocês vão tirando as dúvidas, tá bom? Bom, então aqui qual é a pegadinha desse exercício? Lembrar que isso aqui corresponde a 1 mol. Então, 2 mols de moléculas de água. Quem é a molécula de água? H2O. H2O. Isso, beleza. Melhor ainda, né? Ó, H2O. Então, vamos determinar, né, a massa
de 1 mol de molécula de água, tá? Que vai corresponder a quem? Aliás, deixa eu fazer assim, ó. Peraí. Bem rapidinho. Então, vai ser igual a massa do hidrogênio. Sabe de qual a massa do hidrogênio? 1. Só que na molécula de água eu tenho quantos hidrogênios? 2. Mais a massa do oxigênio, que é 16. Ó, quando ele não fornece, veja que no exercício 2 ele forneceu as massas atômicas, né? No exercício 3 ele não forneceu. Mas aí a gente iria consultar o quê? A tabela periódica, tá? Então a massa de 1 mol de moléculas de água vai corresponder a 18 gramas. Por que eu já estou colocando 18 gramas? Por conta da definição. A massa molecular corresponde, aliás, a massa molar corresponde à massa molecular expressa em gramas. Só que nessa mistura, quantos mols de moléculas de água ele tem? Nós temos 2 mols. Então, se 1 mol de molécula de água pesa 18 gramas, então 2 mols, vou multiplicar aqui por 2, ó. Isso aqui vai ser igual a 36. 36 o quê? Gramas. Tá certo? Então, 1 mol de moléculas de água, determinamos a massa, que vai ser a massa molecular expressa em gramas. Depois eu multipliquei por 2, porque em vez de 1 mol de moléculas de água, eu tenho 2. Então, vai dar 36 gramas. Tá? Então, já fizemos aqui uma primeira parte, que foi determinar a massa correspondente a 2 mols de água. Agora, o que nós iremos fazer? Determinar a massa correspondente a 2 mols de átomos de sódio. Ora, para isso, eu tenho que saber a massa atômica do sódio. Tu tens aí a massa atômica do sódio? Tem ou não tem? A massa atômica do sódio é igual a 23, tá? Como a massa molar é a massa atômica expressa em gramas, então 1 mol de átomos de sódio vai corresponder a que massa? 23 gramas. Só que nós temos quantos mols de átomos de sódio? 2. Então, vou multiplicar isso aqui por 2. Que nessa mistura, nós temos 2 mols de átomos de sódio. E isso vai corresponder a 46 gramas. Estamos acompanhando aí direitinho? Bom, agora o que eu vou fazer? Ora, 602 vezes 10 a 23 corresponde a 1 mol, tá? De moléculas de glicose. Então, o que eu tenho que saber aqui? A massa molar, ou seja, a massa correspondente a 1 mol de moléculas de glicose. Para isso, temos que determinar a sua massa molecular, pois a massa molar é a massa molecular expressa em gramas. Então, massa molar. Deixa eu pegar aqui tudo aqui, ó. Vai ser igual a massa atômica do carbono, que é 12, vezes 6, mais a massa atômica do hidrogênio, que é 1 vezes 12, mais a massa atômica do oxigênio, que é 16 vezes 6. Deu conta aí essa continha? Cento e 180. 180, né? Beleza. Aí 180 o quê? Gramas. Né? A massa referente. A massa molar é a massa molecular expressa em gramas. Pronto. Agora, né, o total vai ser igual 180 mais 46 mais 36. 36 mais 46 vai dar
82, né? 82 mais 180, 262. Pronto. Pronto. Então, veja que aqui, ó, nós utilizamos vários conceitos. O conceito de massa atômica, o conceito de massa molecular e o conceito de massa molar, além de saber que o mol é uma grandeza que expressa essa quantidade. E quando é que eu tenho essa quantidade? Quando a gente tem a massa molecular expressa em gramas. Tranquilo? Bom, 4. Em um mol de moléculas de ácido fosfórico, ó, H3PO4, realmente eu estou lembrando aqui que acho que a gente comentou isso aqui mesmo, viu? Em um mol de moléculas de ácido fosfórico, que é o H3PO4, tem-se 3 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Em um mol dessas moléculas, ó, uma molécula só, tá? Nós vamos ter o quê? 3 átomos de hidrogênio, 1 átomo de fósforo e 4 de oxigênio. Como as proporções se mantêm, se eu tenho 1 mol dessas moléculas, eu vou ter 3 mols de hidrogênio, 1 de fósforo e 4 de oxigênio. Então, a letra A está errada, quando diz que tem 3 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Não, eu tenho 3 mols. Se 1 mol é 6 vezes 10 a 23, eu vou ter 18 vezes 10 a 23 ou 1,8 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Aí ele fala, um átomo de cada elemento? Não. Né? Eu teria 3 mols de hidrogênio, 1 de fósforo e 4 mols de oxigênio. 3 íons de hidrogênio e 1 íon de fósforo. Ó, nós teríamos isso, aqui acho que é 4, né? É assim. 4, tá? Nós teríamos isso se eu tivesse me referindo apenas a uma molécula, mas eu não estou me referindo a uma molécula, estou me referindo a um mol dessas moléculas. Né? Então, fosse apenas... Pronto. Tá? Se fosse uma molécula apenas, beleza. 1 mol de cada elemento, não. 3 mols de hidrogênio, 1 de fósforo e 4 de oxigênio. 4 mols de átomos de oxigênio e 1 mol de átomos de fósforo, sim. 5. Nas condições normais de pressão e temperatura, o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono é... Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui é como é a fórmula do monóxido de carbono. Tá? Então, deixa eu dar uma separada aqui. Ó, o monóxido de carbono é apenas o CO. Tá? Nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ou de qualquer substância na fase gasosa ocupa o volume de 22,4 litros. Então, como a relação aqui é massa, né, do monóxido de carbono, e a primeira pegadinha é que ele não nos forneceu a massa, a fórmula molecular do monóxido de carbono, tá? Então, teria que, partindo do nome, escrever a fórmula molecular. Mono, 1. Óxido de oxigênio, carbono. Tá? Então, vamos determinar, nesse primeiro momento, a massa molar do monóxido de carbono, que vai ser igual a massa do carbono, que é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16. Beleza? Portanto, uma molécula de monóxido de carbono vai ter massa 28. 1 mol dessas moléculas vai ter que massa? 28 gramas. A massa molar corresponde à massa molecular expressa em gramas. Tá? Como 1 mol de qualquer gás ou de qualquer substância na fase gasosa, nessas condições normais de temperatura e pressão,
CNTP ocupa 22,4 litros. Vamos saber, ele quer que a gente calcule o volume ocupado por 10 gramas de monóxido de carbono. Agora, eu vou montar uma regra de 3. Tá? Como 28 corresponde à massa de 1 mol, né? Portanto, 28 gramas de monóxido de carbono vai ocupar 22,4 litros. Quero saber a massa ocupada por 10 gramas de monóxido de carbono. X. Fazendo essa regrinha de 3, nós vamos encontrar. Deixa eu fazer aqui. Já fez aí? Já tem aí a continha? Sim. Quanto? 8. Isso. Então, X vai ser igual a 8 litros. Muito bem. Alternativa B de bola. Bem rapidinho. Ó. Tá vendo quando a gente está dominando o conceito, como fica rápido a resolução dos exercícios? Tá? Então, aqui você não pode esquecer que nessas condições, nas CNTP, 1 mol de qualquer gás ou de qualquer substância gasosa ocupa este volume. Tá? 6. O número de mols existente em 160 gramas de hidróxido de sódio é... Bom, então, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro, aqui ele foi generoso, né? Foi que ele forneceu aqui para a gente, forneceu as massas atômicas, né? Pronto. Quando ele não fornece as massas atômicas, a gente consulta a tabela periódica. Não é assim? Então, o número de mols existente em 160 gramas de hidróxido de sódio é. Então, o que, que eu vou fazer? Ora, primeiro eu vou determinar a massa que corresponde a 1 mol de hidróxido de sódio. A massa molar é a massa molecular expressa em gramas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a massa molecular do hidróxido de sódio. Vamos determinar a massa molecular desse cara. Pronto. Vamos agora. Que vai corresponder ao quê? A soma das massas dos átomos que o constituem. Então, a massa do sódio, 23, ele forneceu. Mais a massa do oxigênio, que é 16. Mais a massa do hidrogênio, que é 1. E isso vai ser igual a quanto? Ora, 23 mais 17, 40, né? Tá? 40. A massa molar é a massa molecular expressa em gramas. Pronto. Agora, você pode aplicar a regrinha. Ó. Como é que eu determino o número de mols? A massa que eu tenho da amostra da substância pela sua massa molar. Ou faz a regra de 3. Ora, opa, fiz besteira aqui. Aí, volta. Não é? Pronto. Ora, 1 mol, ó, 1 mol vai ter que massa? 40 gramas. Então, X mols vai corresponder a 160 gramas. Tá? E aí, então, X vai ser igual a 160 dividido
por 40. Né? Que isso vai ser igual a quanto? 4. Sete. Considere que em uma garrafa de vinho contenha ácido tartárico na consideração de 6 gramas por litro. Fórmula molecular e massa molar do ácido tartárico igual. Constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23 entidades. Quantos átomos de carbono proveniente apenas do ácido tartárico existem em 3 litros de vinho? Ora, então, como foi que a gente fez aí? Primeiro, eu vou determinar a massa correspondente, não é isso? Tá? Aos 3 litros de vinho. Já que 1 litro de vinho tem 6 gramas, foi assim que a gente fez? 1 litro de vinho tem 6 gramas, então 3 litros de vinho vão ter quantos gramas desse ácido? 18 gramas. Não é isso? Então, 150 gramas vai ter quantos mols de ácido? Ó, tem 2 aqui, não é isso? Ó, e 2 aqui. Confere aí, meu filho, na nossa resolução aí. Ó, quantos átomos de carbono tem nessa molécula aqui? Ó, 2 aqui. E tem o COOH 2 vezes. Então, tem mais 2 carbonos aqui também. Ok? Conferem? Então, na realidade, quantos átomos de carbono eu tenho nessa molécula? 4. Então, em 150 gramas, de ácido tartárico, eu vou ter 4 mols, tá? 4 mols de átomos de carbono. Então, em 18 gramas, eu vou ter quantos carbonos? Beleza? Confere aí. Me ajude. Tá? Então, vou escrever a seguinte situação. Ó. Em 150 gramas de ácido tartárico, nós vamos ter, tá? 2 aqui com mais 2 aqui, 4 mols de carbono. Certo? Bom, nos 3 litros, nós vamos ter 18 gramas. Então, em 18 gramas, eu vou ter X mols. Tá? Então, tá aqui, ó. X vai ser igual a quantos mols aí? Você tem a continha feita? Então, vai ficar 18 vezes 4 dividido por 150. 0,48. Como um mol, então, vezes tá? Então, vezes isso aqui eu vou multiplicar por 6,02 vezes 10 elevado a 23. E isso vai corresponder a 2,88 vezes 10 elevado a 23. Alternativa D. No meu tá diferente. Deu quanto aí? No meu deu a letra A. É porque eu acho que a gente multiplicou por 2, né? É Na isso? verdade, foi 1 mol para 150 gramas e Sim. x igual a 18 dividido aí. Aí x igual a 18 dividido por 150, que dá igual a 0,12 mol. Ah, é porque é o seguinte, ó, o que nós temos aqui, pode ser que a gente tenha se equivocado, tá? Porque olha só, a forma molecular do ácido tartárico, pronto. Aí ele quer que a gente determine o quê?
quantos átomos de carbono nós temos. Aí, se você olhar essa molécula aqui, ó, quantos carbonos eu tenho? 2, não foi? Ó, 2 aqui. Tá vendo o cursorzinho do mouse? E aqui, tudo isso aqui eu tenho quantas vezes? 2 também, né? Ó. Então, na realidade, nessa molécula aqui do ácido tartárico, quantos átomos de carbono eu tenho? 2 aqui, com mais 2 aqui. São 4 carbonos. Então, 1 mol dessas moléculas, eu vou ter 4 mols de carbono. Eu coloquei aqui só um, foi? Foi. Pronto, então está equivocado, tá? São 4, tá certo? São 4 mols de carbono, ok? Aí eu quero saber quantos átomos de carbono vai ter em 18 gramas, já que é para 3 litros de vinho, ok? Então, corrija aí direito, corrija aí, por favor, tá bom? Para não se atrapalhar. Entendeu por que deu 4 átomos de carbono? Porque nessa molécula eu tenho 2 carbonos aqui, ó, no iniciozinho, C2, e tenho aqui, ó, veja que está entre parênteses, ó, COH. Tudo isso aqui eu tenho quantas vezes? 2 vezes. Então, tudo que está aqui dentro eu vou multiplicar por 2. Beleza? Então, eu tenho 2 carbonozinhos aqui, com mais 2 aqui, 4. Fazendo essa regrinha, 150 gramas, eu tenho 4 mols de carbono. Em 18 gramas, eu vou ter quantos mols? 0,48. Tá? Só que eu não quero mol, eu quero a quantidade de átomos. Como um mol de átomos é 6 vezes 10 a 23, não é? Então, 0,48 mol vai ser isso aqui vezes isso, que vai dar 2,88 vezes 10 elevado a 23, alternativa D, tá? Com certeza, ok? A resolução é essa aqui, tá bom? O 8. O corpo humano necessita diariamente de 12 miligramas de ferro. Uma colher de feijão contém cerca de 4,28 vezes 10 elevado a menos 5 mol de ferro. Quantas colheres de feijão, no mínimo, serão necessárias para que se atinja a dose diária de ferro no organismo? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar, tá? De 12 miligramas de ferro. Então, a massa molar do ferro. Esse está feito aí também? Ó. Então, a massa atômica do ferro é igual a 56, tá? Então, 1 mol de átomos de ferro vai ter que massa? A massa atômica expressa em gramas. Então, a massa molar do ferro é 56 gramas, tá? Ok? Bom, então, eu posso escrever aqui, vamos lá, mas na frente aqui fazer uma regrinha de 3. Eu posso escrever que 6, mas ele está querendo em mol, né? 1 mol de ferro tem que massa? 56 gramas. É isso? Pronto. Tá? Então, isso aqui, ó, 4,28 vezes 10 a menos 5 mol, vai ter que massa. Vamos fazer isso. Professor, Oi? a massa do ferro não é 26, não? 26 é o número atômico, não? É o número atômico, Ah, entendi. né? Não é o númerozinho que está... Você está olhando a tabela periódica ou está olhando fora da tabela? A tabela. Pronto. Então, na tabela periódica, o número atômico é o que fica em cima e a massa é o que fica embaixo, não é? Então, veja aí, é ou não é 56? É, é. Tá certo? 26 é o número atômico. Mas valeu, muito bom, muito bem. Não acumule dúvida, tá bom? Então, ó, 1 mol de átomos de ferro vai ter massa 56 gramas. Então, 4
0,28 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos lá. Ctrl V. Vai ter que massa. Bom, a primeira coisa é fazer isso. É determinar a massa que corresponde. Peraí. Ctrl X, né? Isso. A massa que corresponde a essa quantidade de mols. Tá? Então vai ficar X. Então, X vai ser igual a... Tem aí essa continha feita? Tem? Não, a minha tava diferente, eu apaguei já. Pagou já, né? Então, ó. Mas você está entendendo o que eu estou fazendo? A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é determinar a massa correspondente a essa quantidade de mols de ferro. Depois, eu vou fazer uma outra regrinha de 3, já que uma colher, não é? O corpo humano precisa de 12 miligramas de ferro. Uma colher de feijão contém cerca dessa quantidade. Então, eu tenho que saber, tá? A massa correspondente a essa quantidade de mols de ferro. Depois, eu divido pela massa correspondente, ó, né? A diária. A, a massa diária que o corpo do humano necessita. Entendeu? Então, a primeira regrinha de 3 foi fazer o quê? Determinar a massa correspondente a essa quantidade em mols de átomos de ferro. Então, vai ficar 4,28 vezes 56, né? Vai dar, isso aqui vai ser igual a aqui, 239,68 vezes 10 a menos 5. Vou fazer não, aqui, pronto. Vezes 10 elevado a menos 5. Pronto. Então, isso aqui corresponde... Pronto. Isso aqui é a massa correspondente a essa quantidade em mols. Tá? Bom, lembre-se que 1 grama, né? 1 grama são 1000 miligramas. Não é isso? Então, vamos fazer a regrinha de 3. Uma colher. Isso aqui é a massa de ferro que está presente em uma colher. Não é isso? Ó? Uma colher de feijão contém cerca disso aqui, que corresponde a essa massa. Então, vamos fazer aqui outra regrinha de 3 agora. Se der tempo. Se não der, não se preocupe não, que eu coloco lá a correção, tá? Nem se preocupe. Estou vendo o tempo ali. Então, isso aqui, ó. Uma colher. Opa, pronto. Uma colher de feijão tem essa massa. Certo? Bom, aí eu quero saber quantas colheres vai corresponder. X. A 12 miligramas. Como 1 grama são 1000 miligramas, 12 miligramas vai corresponder a quantos gramas? Né? 12 miligramas corresponde a 12 vezes 10 elevado a menos 3. É dividir por 1000. Tá? Pronto. Agora é fazer essa regrinha de 3 aí, ó. Tá? Então vai ficar
X vai ser igual. Deixa eu ver aqui agora. 12 dividido 239,68. Vai dar 0,05. Né? Divisão de potência de mesma base. Né? Repete a base, isso aqui vai ficar igual a 0,05 vezes 10. Ora, menos 3 menos 5 vai dar menos 3 mais 5, que vai dar 2. Tá? E isso é igual a 5. X igual a 5. Alternativa C. Pronto, meu povo. Então, queira o que não queira, a gente acabou aqui fazendo uma revisãozinha, tá legal?